Você pode achar que está no caminho certo, mas se as pessoas ao seu redor estão no caminho errado, você vai acabar desviando. Porque a Bíblia não diz isso por acaso. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda, não quem visita, não quem conversa de vez em quando. Quem anda, quem convive, quem absorve. E tem 3 tipos de pessoas que parecem inofensivas, mas destroem destinos, não de uma vez, aos poucos, como um veneno lento, como um câncer silencioso. E quando você percebe, você virou igual a elas. Hoje você vai descobrir quem são essas pessoas, como identificá-las e, principalmente, como se proteger, porque tem gente que Deus quer tirar da sua vida e você está insistindo em manter perto. E enquanto você mantém, você não avança. Se você sente que há pessoas puxando você para baixo, se percebe que certas companhias drenam sua fé, se já tentou crescer, mas sempre volta ao mesmo lugar, fique até o final. Porque essa palavra pode libertar você de ciclos que te prendem há anos. Tem algo que você precisa entender. As pessoas que você escolhe andar ao lado definem quem você vai se tornar. Não são suas intenções, não são seus sonhos, são suas companhias, porque você não se torna aquilo que você deseja, você se torna aquilo que você respira. E se você respira reclamação, você vira reclamão. Se você respira mediocridade, você vira medíocre. Se você respira falta de fé, você perde a sua fé. 1 Coríntios 15, 33 diz: Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem, não influenciam. Corrompem, destroem. E o problema é que essas pessoas nem sempre parecem más. Muitas vezes são próximas, são antigas, são familiares. E você pensa, mas eu não posso abandonar. Mas eu tenho história com essa pessoa. E enquanto você pensa isso, sua história com Deus está sendo interrompida. O primeiro tipo de pessoa que você deve evitar é o reclamão crônico. E presta atenção, porque todo mundo reclama às vezes. Mas o reclamão crônico vive de reclamação. É o combustível dele, é a identidade dele. Ele acorda reclamando, dorme reclamando. E no meio do dia, reclama também. E qual o problema? O problema é que reclamação é falta de gratidão. E falta de gratidão bloqueia a bênção. Salmo 100, versículo 4 diz: Entrem por suas portas com ações de graças. Com ações de graças, não com reclamação. Porque gratidão abre porta, reclamação fecha. E quando você convive com reclamão, você começa a reclamar junto. Não porque você quer, mas porque absorve. É automático. É contagioso. Você entra na conversa feliz e sai pesado, entra animado e sai desanimado. Por quê? Porque reclamação contamina o ambiente espiritual. Olha a diferença prática. Você está buscando um emprego. Você ora, você semeia, você confia. Mas você tem um amigo reclamão. E toda vez que você fala sobre emprego, ele diz: Tá difícil, viu? Ninguém tá contratando, o mercado tá impossível. E sabe o que acontece? Você começa a acreditar, porque ouviu tantas vezes que virou verdade na sua mente. Mas se você andasse com alguém de fé, essa pessoa diria: Deus vai abrir a porta certa, você vai ver. E você sairia fortalecido, não enfraquecido, porque fé também é contagiosa, e você precisa escolher qual vírus você quer pegar, o da reclamação ou o da fé. Provérbios 17, versículo 22 diz: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Seca os ossos. Reclamação literal adoece. E se você anda com quem reclama, você vai secar junto. Então pergunta: quem ao seu redor reclama mais do que agradece? Quem fala mais de problema do que de solução? Quem tira sua paz ao invés de somar? Essa pessoa, você precisa criar distância. O segundo tipo de pessoa que você deve evitar é o invejoso disfarçado. E esse é perigoso, porque não é óbvio. Ele não fala que tem inveja. Ele até sorri,
ele até parabeniza, mas por dentro, ele torce contra. E como identificar? Simples. Observe a reação dele quando algo bom acontece com você. Se ele comemora de verdade, ele é amigo. Se ele finge que comemora, mas muda o assunto rápido, ele é invejoso. Se ele sempre acha um mas, cuidado. Exemplo. Você consegue o emprego que pediu a Deus e conta para ele. Se ele é verdadeiro, ele vai dizer: glória a Deus, eu sabia que ia dar certo. Estou feliz por você. Mas se ele é invejoso, ele vai dizer: que bom. Mas cuidado, às vezes começa bem e depois complica. Viu a diferença? Ele injetou dúvida. Ele plantou medo, porque ele não quer que você brilhe mais que ele. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Apodrece. Inveja destrói. E se você convive com o invejoso, ele vai sabotar seu crescimento. Não de forma direta, de forma sutil, com palavras, com olhares, com silêncios. Se essa mensagem está tocando o seu coração até aqui, continue comigo. E se você sente que este tipo de palavra fala com você, considere se inscrever no canal Sabedoria e Prosperidade. Aqui, nós compartilhamos mensagens inspiradas todos os dias. Palavras que fortalecem o seu espírito, renovam sua fé e te aproximam de Deus. E tem mais. Invejoso ora contra você, não abertamente, mas no coração dele, ele deseja que você fale, porque enquanto você está mal, ele se sente melhor. É doentio, mas é real, e a Bíblia alerta. Tiago 3, versículo 16. Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie, não algumas, todas. Então pergunta: quem ao seu redor nunca comemora suas vitórias? Quem sempre acha um defeito no que você conquista? Quem muda de assunto quando você prospera? Esse é invejoso e você precisa se afastar. O terceiro tipo de pessoa que você deve evitar é o que não tem propósito. E esse é o mais traiçoeiro de todos, porque ele não é mau, ele não é invejoso, ele simplesmente não vai a lugar nenhum e quer que você fique parado também. Provérbios 13:20 diz de novo: o companheiro dos insensatos se tornará mau. Se tornará. Não nasceu mau. Se tornou, por causa da companhia. E insensato é quem vive sem direção, sem propósito, sem metas, só vivendo por viver. E qual o problema? O problema é que quando você está crescendo e ele está parado, você vai sentir pressão para desacelerar. Não porque ele fala, mas porque a presença dele puxa para baixo. É como nadar contra a correnteza, mas com alguém segurando seu pé. Olha a prática. Você decide buscar a Deus de madrugada, acordar cedo para orar, mas seu amigo sem propósito te chama para sair até tarde, toda semana. E quando você fala que vai dormir cedo, ele zoa. Fala que você está virando crente demais. E você começa a ceder, porque quer ser aceito. E no final, você perde a disciplina, perde o foco e continua no mesmo lugar. Ou você decide estudar, fazer um curso, crescer profissionalmente. Mas ele não estuda nada, não busca nada. E toda vez que você fala de crescimento, ele fala de festa, de diversão, de curtir a vida. E você pensa: será que eu estou exagerando? E começa a duvidar do seu próprio chamado. E o pior, quando você finalmente cresce, ele se afasta, porque agora você não cabe mais no mundinho dele. E sabe o que você descobre? Que ele nunca foi amigo de verdade. Ele era amigo da sua estagnação, porque enquanto você estava parado, ele se sentia confortável. 2 Coríntios 6,14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Julgo desigual não é sobre religião, é sobre direção. Você não pode andar com quem vai para a direção oposta, porque ou você puxa ele, ou ele puxa você. E geralmente, quem está descendo e puxa mais forte, olha o exemplo de Ló e Abraão, Gênesis 13. Ló escolheu as planícies férteis. Parecia boa escolha. Mas aquela região era Sodoma e Gomorra. Era cheia de gente sem propósito, de gente sem Deus. E Ló
Começou a se contaminar, começou a aceitar, começou a se acostumar. E quando Deus foi destruir a cidade, Ló quase morreu junto. Por quê? Porque ele escolheu andar com gente errada. Abraão se separou e prosperou. Foi chamado de amigo de Deus. Teve descendência infinita. Por quê? Porque ele não permitiu que companhia errada atrapalhasse seu destino. Se essa palavra está te tocando até aqui, deixa o seu amém nos comentários. E se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade. Aqui no canal Sabedoria e Prosperidade todos os dias, compartilhamos mensagens que edificam, renovam e fortalecem a sua fé. Então pergunta, quem ao seu redor não tem sonho nenhum? Quem vive só no hoje sem pensar no amanhã? Quem te convida para festas, mas nunca para oração? Essa pessoa está te puxando para baixo e você precisa criar distância. Agora deixa eu ser claro. Criar distância não é ser orgulhoso, não é achar que você é melhor. É proteger seu chamado, é preservar seu destino. Porque tem gente que Deus quer tirar da sua vida para colocar outras pessoas. Pessoas que vão somar, pessoas que vão te empurrar para cima, não para baixo. E você pode até tentar salvar todo mundo, mas você não é Jesus. Você não pode carregar o mundo. E tem hora que você precisa escolher. Ou você salva a si mesmo, ou você afunda tentando salvar quem não quer ser salvo. Então vou te dar 3 ações práticas. Primeira ação. Identifique as 3 pessoas que você mais convive e pergunte, elas me aproximam de Deus ou me afastam? Elas fortalecem minha fé ou enfraquecem? Se a resposta for não, está na hora de criar distância. Segunda ação. Pare de compartilhar seus sonhos com quem não tem sonho, porque eles não vão entender. Eles vão zombar, eles vão desencorajar. Compartilhe só com quem está indo na mesma direção que você. Terceira ação. Peça a Deus para trazer as pessoas certas, porque quando você tira as erradas, Deus preenche o espaço com as certas. E você vai ver como sua vida muda quando você anda com quem tem a mesma fé que você. Agora que você entendeu os 3 tipos de pessoas que deve evitar, há uma mensagem que complementa profundamente essa revelação. Sobre as 5 decisões que mudam completamente o rumo da sua vida. É o próximo passo da sabedoria. Assista agora. 5 decisões que mudam seu destino para sempre. E agora, vamos orar juntos. Senhor, eu renuncio às companhias erradas. Eu peço perdão por ter mantido perto pessoas que me afastaram de Ti. Eu decido proteger meu chamado. Eu decido criar distância do que me puxa para baixo. E eu peço que Tu tragas as pessoas certas, pessoas que somam, pessoas que fortalecem, pessoas que me empurram para mais perto de Ti, em nome de Jesus. Amém. Suas companhias definem seu destino. E agora, você sabe quem evitar. Se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser o instrumento de Deus para libertar alguém de companhias tóxicas. Um abraço e até o próximo vídeo.